muitas pessoas acabam tendo alguma resistência em se permitir conhecer o Tantra, vivenciar o Tantra. Existem diversas ideias, pensamentos, né, emoções que a ideia de investir e se possibilitar vivenciar essas práticas acaba surgindo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Então a ideia é que a gente fale sobre essas dificuldades, essas ideias que surgem, que podem estar te impedindo de vivenciar as práticas tântricas e como a gente pode, de repente, mudar um pouco isso e olhar sobre um outro aspecto e, quem sabe, até se permitir vivenciar isso. E, além disso, dessas ideias, a gente também vai falar um pouquinho de como foi o treinamento e das próximas datas de treinamento que a gente já tem gente inscrita, inclusive, né? Então, a gente vai É. trocar um pouquinho. E hoje a gente ainda tem a possibilidade de acontecer, espero que aconteça bem, da gente ter duas convidadas aqui, duas convidadas que participaram do treinamento lá com a gente e elas se prontificaram a compartilhar um pouquinho da experiência delas aqui. Eu estou ansioso para conversar com elas também, tá bom? Ah, eu também. Então, quando a gente fala assim que existem pessoas que têm dificuldade, né, e que alimentam algumas ideias que podem estar te impedindo, eu queria que você compartilhasse comigo que tipo de ideia, quando você foi conhecer o Tantra pela primeira vez, surgiu te dizendo, não, não vou fazer. O que que aconteceu com você e o que que te motivou a fazer? Como foi essa história assim de, de embarcar na viagem, na possibilidade? Depois eu quero compartilhar minha experiência também. Então, eu lembro que a primeira coisa assim que eu pensei quando eu decidi ir, né, e tive essa primeira ideia de, nossa, vai ser assim, assim, assado, eu falei, caramba, né, cara, vou ter que ficar pelada na frente de uma galera que eu não conheço e alguém que eu não conheço, que eu não tenho amizade, que eu não tenho interesse sexual, que eu nunca nem vi, vai me tocar. Como é que é isso, né? Como é que isso vai acontecer? E aí eu lembro que eu não, que eu tirei algumas dúvidas com a pessoa na época, né? Perguntei, olha, como é que é, né? Vai ficar nu o tempo todo? E a pessoa, não, vão ter práticas meditativas. A coisa não acontece o tempo todo, mas na hora ali da troca, sim. E eu não fiz objeções, assim, né? Tipo, eu tô com medo, né? De fazer por causa disso, disso, daquilo. Eu fiquei com as coisas pra mim e falei, cara, é muito meu, né? Mas assim, bora lá, né? Eu vou confiar na minha energia. E que caso eu não me sinta à vontade, eu tô fora, assim, né? Eu não vou chegar lá e fazer algo que eu não me sinta segura. E por incrível que pareça, foi incrível. Foi incrível. Foi incrível. Essa questão, né, da gente apresentar a nossa nudez está muito carregada, Niveste, com a sexualização do corpo, né? Então a gente acha que chegando lá o nosso corpo vai ser julgado, vai ser olhado, vai ser desejado, e isso não aconteceu na minha primeira experiência. Eu não tive esse cunho sexual, essa coisa de desejo e tal. Você tá lá na hora, é um outro clima, é uma coisa, é um ambiente tão trabalhado, né? É tão direcionado que você não tem como ir para a questão das tuas formulações sexuais, né? E aí o outro medo era de, nossa, e aí, né? Alguém que eu não conheço vai me tocar e é alguém que eu nunca transei, alguém que eu nunca olhei, eu nunca beijei, como é que vai ser? E aí é uma outra coisa besta, né, da nossa cabeça, porque a gente coloca o Tantra nesse pacote do nosso exercício sexual. E não é. Você trazer à tona a tua energia sexual e ter ali os toques mais íntimos e ter a tua energia direcionada, conduzida para uma expansão, não tem nada a ver com aquilo que você conhece do teu exercício sexual, da tua sexualidade em exercício. É algo que está muito mais além e que é muito difícil explicar, né, Niveste? É muito difícil explicar como é que isso acontece. Porque é algo que te expande de um jeito e tá
tão trazer a tua sexualidade para dentro do processo fica tão pequeno que você sai de lá sem entender o que aconteceu. Você sai, né, cantando, sentindo o ar, não, você fica muito mais presente, né? A tua energia ela expande de uma forma muito grande. E acaba que, óbvio, isso acaba esbarrando no exercício da tua sexualidade, mas de uma maneira muito amorosa, né? Você expande, você estabelece melhor os teus limites, você expande a tua energia, você sabe exatamente quando você sai de lá com quem você quer trocar e por quê, né? Muitos dos teus escambos emocionais e das tuas migalhas, elas caem muito por terra, né? Você leva um chacoalhão de, nossa, olha só, eu tô nesse contexto com fulano, com cicrano ou comigo mesma, e eu não preciso estar aqui, né? Eu posso levar isso que eu senti para minha vida, eu posso levar essa energia para outros ambientes que tá muito além do sexual. Então eu lembro que eu esbarrei nessas duas questões, a minha nudez e a sexualização do processo, que eu acho que inclusive é um ponto muito das mulheres que procuram, viu? Porque nesse primeiro treinamento eu fui com uma amiga e no final a gente chegou a conversar. E olha que engraçado, a gente não conversou sobre isso antes. A gente só foi. E no final a gente acabou conversando e ela tinha as mesmas questões. E eu falei, olha, isso deve ser um ponto do feminino, né? Esse medo de ser sexualizada, de ter sexualização e de ter o teu corpo ali para um determinado julgamento, né? Tipo, e aí, como é que vai acontecer? E quero saber para você, como é que foi para você? Obrigado, Sasha, por compartilhar como foi para você, né, e por trazer isso à tona realmente, né? A gente percebe que as mulheres têm questões mais delicadas ainda, por muitas vezes, com relação a essas dúvidas do que vai se passar com o seu corpo, né? Com quem eu vou trocar, o que é isso, o que vai acontecer, né? E no meu caso, eu me lembro que não foi muito bem isso que mexeu comigo, assim, né? No seu caso, você fez o treinamento sozinha, né? Você foi para lá sem par, e a minha primeira Uhum. experiência, então, eu fui com a minha companheira na época. Eu estava olhando um site, acho que eu contei essa história para você, mas vou contar aqui de novo. Estava olhando um site, Aham. eventualmente, assim, achei um treinamento multiorgástico para casais baseado na cultura tântrica. E eu assim, uau, o que é isso, né? Eu com 35 anos já imaginando que eu já tinha vivido tudo relacionado à minha sexualidade e de repente me deparo com isso, que era algo que eu tinha ouvido falar em algumas vezes na minha vida, assim, bem remotamente. Tantra, massagem tântrica, eu nem sabia o que era exatamente, né? E aí eu fiquei empolgado com a possibilidade de fazer o treinamento, né? Eu falei assim, uau, vou fazer o treinamento, mas é para casal, então eu tenho que chamar minha companheira, né? Então, vem cá, dá uma olhada aqui, vamos, falei assim, vamos, convidei logo, né? E para minha surpresa, ela olhou para o negócio e falou assim, pode matricular a gente. E aí, 4 meses depois, a gente estava indo, uau, foi maravilhoso, assim, 4 meses depois a gente estava indo para o local, foi uma imersão, né, um final de semana. E até então, eu confesso que eu nem fiquei muito na expectativa e nem pensando em como seria. Mas em algum momento essa parte da nudez também mexeu comigo. Será que vai ficar todo mundo nu no mesmo ambiente, né? Me veio essa dúvida. Eu assim, se for, eu tô disposto a viver, né? E o que me veio Uhum. foi essa grana que eu vou pagar, será que vale a pena? Foi uma ideia que me veio, sabe? Porque não é um Aham. treinamento, não foi um treinamento barato, você sabe que não é, né? Não é dos mais baratos. A capacitação também, a nossa formação, a gente vai falar disso daqui a pouco, também é um investimento alto. E eu fiquei naquela, será que vai valer a pena? Será que eu vou, né? Eu fiquei com essa dúvida. E aí, mas mesmo assim eu falei assim, nossa, vai ser uma experiência nova, vai ser diferente, vai ser, vamos, vamos. E a gente, de mão dada, foi, e a experiência foi incrível, muito diferente daquilo que eu imaginei com relação à nudez, né? A gente aprende a vivenciar a nudez de uma outra forma. E esse treinamento que a gente criou, eu fico muito feliz que a gente conseguiu criar um ambiente muito seguro e de muita entrega para todos os participantes, né? A gente vai
falar um pouquinho. A Feolane mandou mensagem aqui para mim agora, ó, tô vendo vocês, beleza, Feolane, daqui a pouco eu vou te chamar para compartilhar um pouquinho com Meu a tá gente. Lígia, oi, meu. Mas antes disso ainda, Sasha, eu queria, antes da gente falar, né, um pouco mais detalhadamente de cada ideia dessa que pode surgir, conversar com a Feu, eu queria que você me falasse um pouquinho, contasse para mim um pouquinho a história de como você chegou a ser terapeuta e a ser instrutora de Tantra, que é o que você está fazendo, né? Como é que foi esse caminho, assim? Me conta aí. Então, eu já tive outra oportunidade, né? A gente já teve outra oportunidade de conversar sobre, mas é um caminho gostoso, adoro falar sobre ele. Eu busquei o Tantra por ajuda mesmo, assim, meio que, olha, aqui ou vai, porque tudo que eu estava fazendo para sair das minhas questões mais sombrias não estava funcionando, mas chegou um determinado momento que precisava de algo novo, né? Então, o Tantra ele veio muito de encontro com as minhas questões de vício, com as minhas questões sexuais mal resolvidas, emocionais. Fui para um treinamento, né, de 2 dias, que foi uma virada de chave, assim, foi algo que eu falei, uau, o que é isso? Eu quero isso para minha vida, né? Tô aqui, acho que eu quis tanto que eu tô aqui, minha vida mudou inteira por causa disso. E aí Isso foi tem 6 através anos, desse né? canal. Quanto tempo faz? Perdão, te cortei. Quanto tempo faz isso? Faz uns 5, 6 anos, faz uns 5, 6 anos. Eu É, tinha uns 29, 30 anos quando eu caí a primeira vez, né? Faz um aham, tempinho aí, já passa rápido, né? E é. aí foi nessa busca pessoal, foi uma busca pessoal, pessoal sozinha, não entendia muito o que que era o Tantra, e foi ali nesse treinamento de 2 dias que virou uma chave. E aí eu comecei a ir em busca, né? Eu falei, cara, tem muita coisa por trás, né, dessa filosofia que é o Tantra, né? O que que acontece? Como é que eu posso levar isso para minha vida? É, quero mais, né? Quero cada vez mais. E aí foi onde eu tive no treinamento de formação, de terapeutas tântricos, onde eu conheci você. Você resolveu fazer, eu quero me capacitar, então. Quero expandir isso para passar para mais pessoas, é isso? A capacitação já tinha essa ideia de transição de carreira na época, mas ainda não era uma coisa certa. Eu fui por mim, ainda foi por mim. Ainda foi para explorar mais partes, mas assim, eu já tinha assim, tipo, uau, eu quero fazer isso mais e mais vezes. Eu já trabalhava, né, com algumas terapias na época, mas não era o fator principal da minha vida, né? Não era algo que era, nossa, é isso aqui, é isso que me dá sustento, é isso. Não, não era, eram outras coisas completamente diferentes. Eu tinha uma vida acadêmica na época, estava completamente voltada para isso. Estava terminando o mestrado, em 2016, isso. E eu já queria, assim, eu queria muito, assim, muito. Então eu senti um processo muito libertador e eu quis cada vez mais, eu quis beber de algum tipo de fonte. E foi quando eu busquei minha primeira formação. E dali em diante, aí a virada de chave que já tinha acontecido foi o escancarar de portas, porque dali eu já saí praticamente terapeuta tântrica, vindo morar em São Paulo, vindo exercer uma nova carreira, tipo 4, 5 meses depois que eu iniciei a formação, e aí eu não parei Uau, mais. uau. E aí você me falou um número que eu achei surpreendente, assim, que você... É o número de atendimentos que você já fez nesses quase 6 anos, mais ou menos aproximado. Quantos clientes você já atendeu e essa experiência toda que você adquiriu? Nossa, olha, por baixo, fácil, pelo menos umas 1.200 pessoas. Uau. Eu tenho ficha de todos os processos, todos, né? Uma pasta super segura aqui, mas pelo menos umas 1.200 pessoas, assim. E nesse meio tempo eu tive contato com umas 3.000 pessoas, né? Uau. Então, Muito show. Vou compartilhar um foi. pouquinho como foi comigo, tá, Sim, Sachita? por favor. Comigo aconteceu, né, diferente de você que buscou no sentido de buscar ajuda mesmo, de procurar entender algo que você estava buscando, eu chegou até mim de uma forma como uma curiosidade mesmo, como algo que eu sabia que poderia ser legal e eu estava disposto a vivenciar. Então, para mim surgiu como
uma oportunidade de viver algo novo, que eu não conhecia, já ouvia falar, mas sabia que poderia ser muito bom. E aí eu contei com o apoio da mãe do meu filhote, né? Da Letícia, ela embarcou na viagem, então vamos. E aí a gente foi, quando a gente chegou lá, e a gente começou a vivenciar as experiências, né? O contexto que foi criado, o cuidado que eu observei, principalmente as vivências que a gente passou. Ah, o Iverton aí, o Iverton também estava lá com a gente em São Paulo, que massa! Uhum. Uau! Whindersson, Rico, minha mãe, tá todo mundo aqui. Beijo pra todo mundo, beijo pra todo mundo. Ah, que maneiro, que maneiro. Silvinho, E aí, beijo. sabe, eu Ah, lá naquele treinamento, eu já comecei a falar assim, nossa, isso é muito poderoso. Isso é muito diferente de tudo que eu já havia vivido. E olha que eu tinha 35 anos já e já me considerava um cara de certa vivido. forma experiente, vivido, né? Mas aí eu vi e me lembrei de outro aluno que teve com a gente lá, depois que passou por uma prática, ele falando assim, a gente não sabe de nada, a gente não sabe de nada, né? Eu Foi mais lembro ou menos dessa essa frase. sensação que eu tive, tipo assim, cara, como que isso estava escondido em mim e eu nunca tinha Não percebido isso, sabia. né? Aham. Foi muito marcante, foi uma virada de chave de novo. Eu falei, tem algo muito maior aqui. E naquele final de semana, quando eu saí do treinamento, eu trabalhava num banco ainda, eu passei 17 anos trabalhando num banco, mas naquele dia eu decidi que eu queria mudar de profissão e que eu queria ensinar as pessoas e dar a possibilidade de que outras pessoas, cada vez mais e mais pessoas, tivessem a oportunidade de vivenciar algo semelhante também e terem contato com a sua própria energia, com a sua própria força, com a sua própria essência, né? E aquilo gritou para mim de uma forma tão grande, que logo depois eu entrei na formação. E num dos módulos que eu fiz, a gente se encontrou. Eu acabei fazendo a formação num período mais extenso e a gente se encontrou e essa conexão surgiu ali e depois nada. E aí, qual foi a minha trajetória diferente da sua, né? Você começou a atender e você foi para atendimento mesmo. É. Eu Isso. criei o que até hoje eu sei, se alguém souber diferente, fale comigo que eu não vou falar mais sobre isso, mas até hoje, pelo que eu sei, eu tenho o primeiro treinamento de massagem tântrica online do Brasil. Isso em 2016, no final de 2016. E de lá para cá foram pouco mais de 1.000 alunos que passaram pelo treinamento. Então, enquanto você veio nessa parte terapêutica, eu trabalhei muito ensinando as pessoas a praticarem. E aí, de repente, surgiu esse encontro, né, de nós dois, esse É, reencontro. E como é que reencontro. foi? Conta aí como é que foi esse reencontro, da onde surgiu essa ideia da gente fazer um treinamento junto. Então, cara, eu lembro direitinho que a gente estava conversando dentro do carro depois de uma prática no salão e a gente estava falando sobre arcanos do tarô. Olha a viagem dos dois. Uhum. E a gente falando sobre arcanos do tarô, arquétipos, e a gente trocando, e os dois super amorosos. E nossa, que vibe massa, e que lindo que é, né? E que lindo, que maravilhoso. E ali, naquele momento, naquele dia, falando sobre arcanos e arquétipos do tarô, a gente se conectou, pegamos o Foi. contato um do outro. E aí, beleza, a vida que segue. Eu tomei um rumo completamente diferente que o seu. Sim. E depois de anos, cara, eu não lembro muito bem como é que a gente voltou a ter contato, Nivete, mas eu sei que eu Eu te lembro, liguei. Você lembra direitinho? eu Mas eu lembro, lembro que eu lembro. eu já tava com a ideia de tipo, cara, quero fazer presencial. Eu já tinha feito algumas coisas presenciais, mas poucas, e entrou a pandemia, assim, puf, aí acabou com tudo. E aí nisso eu já vinha maturando, né? Uma ideia de, cara, presencial. E eu senti essa necessidade de ter um parceiro masculino. Eu falei, cara, eu preciso da energia de um Shiva. Por quê? Porque eu quero, porque vai ser lindo, porque vai ser bom, e é isso que na minha cabeça tá dando certo para encaixar. E aí eu sei que eu não conseguia ter outra pessoa na minha cabeça, senão o cara dos arcanos, do tarô. Eu falei, cara, de todo. Tinha o quê, Nivete? Umas 60 pessoas com a gente no salão? 80 pessoas? 100 pessoas, mais ou menos. Mas bem mais, Era um nossa grupo. senhora, eu tava em Nárnia. Tinha umas 100 pessoas naquele salão.
Eu conheci pessoas incríveis que eu tenho contato até hoje, né, de forma profissional, que viraram meus amigos, que a gente divide muito, a gente troca muito sobre o Tantra, mas não me vinha outra pessoa na cabeça que não você para esse contexto, assim, sabe? Tipo, cara, eu acho que é ele, vamos conversar, vamos sondar. E, cara, bingo, né? Foi muito gostoso, foi muito gostoso. Eu me lembro que eu estava divulgando o meu trabalho, né, do curso online, e aí algumas pessoas começaram a me perguntar se eu conhecia alguém que estava trabalhando terapeuticamente em São Paulo, em Curitiba. E aí eu me lembrei de quem? De você, né? A gente sabe que é difícil a gente indicar pessoas Muito nossa complicado, profissão, nesse meio, né? Mas eu, pelo contato que eu tive com você, eu sabia que você era uma pessoa boa para se indicar. E aí eu, antes de indicar, eu liguei para saber se você estava atendendo. E aí a gente se reconectou. E daí a gente falou, vamos fazer um trabalho junto? Vamos! E aí, 3 meses Exatamente. depois, já tinha a data do evento em São Paulo. E foi incrível, foi incrível. Aham. E aí, bom, acho que a gente pode aproveitar agora, né, desse movimento, e chamar a Feu para ela compartilhar o que passou com ela. O que você acha? Sim, incrível, porque o processo da Fê foi Perguntar a maravilhoso. ela se já Só rola. ela. Ó, É Feuzinha, é rola de foda você entrar conversar. aí. Ê! Ah, Deus, eu amo. Pessoal, Violane, obrigado pela disponibilidade, por ter aceitado o convite. Liguei para você poucas horas atrás, a gente pensou nessa possibilidade, você prontamente falou, pô, que maneiro, vamos. Né? Fez uma arte pra gente, né, cara? Você é demais, obrigado. Tá? E eu que eu agradeço a queria, oportunidade de partilhar. muito maneiro, né? Você tá com a gente desde o início da live, né? Tô Então, ótimo, você assistindo ouviu vocês desde o aqui. início. E aí, eu queria que se você pudesse, se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho de você, né? E aí, compartilhar com a gente esse momento que foi, né? Desde conhecer a gente, saber do curso, que pensamentos te veio, será que me matriculou ou não? E como é que foi a construção desse caminho? Se você puder compartilhar com a gente, tá bom? Então, gente, eu sou a Peu, vulgo solteira mal criada, ou o inverso. Minha formação, eu sou muito acadêmica também, então ressonou a energia aqui com a Sasha. Foi o meu primeiro contato, né? Sobre o Tantra, tá bom, eu sou advogada, eu faço mestrado, estou indo pro doutorado, tem todo esse processo aí na área jurídica e amo terapias. E a última terapia que eu me dei a oportunidade de vivenciar é essa, o Tantra. E por que foi a última? Porque mexe com o corpo. E eu sempre fui muito mental. Quero estudar todas as teorias, quero saber tudo. Eu sou multidisciplinar. Eu quero ser a única pessoa do. Olha só, gente, que pensamento mágico. A pessoa que sabe de tudo, conversa de tudo, sabe profundamente tudo. O que é impossível, né? Mas eu queria, a minha criança queria isso. Então eu já vinha conversando com vários terapeutas tântricos sobre isso. Aqui em Brasília, eu conheço dois homens. Mas eu tinha aquela resistência. Eu entrava no grupo de WhatsApp, enfim, não me conectava para ir lá com o terapeuta fazer. Não por nada relacionado a ele, mas eu comigo mesma. Não, gente, eu acho que eu vou ficar sozinha numa sala, ele vai me tocar, e tinha todas aquelas coisas de memórias que eu já tinha vivido nos meus relacionamentos. E é claro que a postura do terapeuta é muito importante, a ética, os protocolos da ciência, aquele distanciamento, isso é tudo muito importante. Eu, como analítica, fazia muitas perguntas para o profissional e caiu nessa, não vou. Então, eu me sabotava. Qualquer fala maldita, né, falada de forma que eu pudesse desconfiar, tá vendo? Eu não vou fazer terapia com fulano, por quê? Porque ele disse isso e eu queria ouvir aquilo. Então, minha primeira imersão foi em outubro. Né? Desde 2016, eu venho acompanhando os blogs, conversando com esses terapeutas, entrando em vários grupos. De um seguidor, eu ganhei um livro de Tantra, que eu nunca nem abri, mas eu tenho a dedicatória dele, um dia eu vou ler, porque eu realmente não queria me conectar com o corpo, eu queria me conectar apenas com o meu mental. Então, eu fiz muitas terapias, muitos cursos mesmo. E aí, eu conheci virtualmente nesses grupos uma pessoa, um terapeuta tântrico do Rio de Janeiro,
E ele nunca topou fazer live comigo. Ele vai assistir isso aqui, ele sabe quem é ele, que eu não quero expor. Mas o cara é foda. O cara é muito culto. E aí eu fiz a minha primeira imersão, troquei um feedback com ele em outubro e fiz a segunda imersão com vocês em São Paulo agora, em novembro, né? E foi ele que me indicou. Ele me indicou uma live da Sasha, eu comecei a escutar, eu falei, nossa, ela fala que nem eu. Nossa, ela tem uma energia brava, assim, tá? Ela é um amor, tá, gente? Mas ela é uma pessoa que fala o que conhece, não tem, sabe? Ela fala mesmo. E eu gostei. Aí eu comecei a entrar em contato com ela e ela falou, olha, oportunidade, a gente tem um curso de 2 dias em São Paulo, vem. Bom, eu já queria fazer algo em São Paulo. Então, o que que eu decidi? Eu vou para esse curso e sigo o meu destino, o que eu quero fazer depois. E assim foi feito. Casou as datas. O meu momento era de olhar para o corpo. Por quê, gente? Eu ganhei muito peso na pandemia. E isso mexeu muito com a minha libido, com a minha autoestima, com o meu autoamor, com a maneira como eu me olho. Sequenciado de vários relacionamentos abusivos, não só com parceiro, como família, amizades, parcerias de negócios. Então eu vim, né, me atropelando e resistindo e sobrevivendo. Então foi assim que eu cheguei no Tantra, foi assim que eu conheci a Sasha, e aí no curso eu tive o prazer de conhecer o Clóvis, o Nitesh, e falei pra ele, não vou fazer a prática, eu não vou ficar pelada, por quê? Porque eu ganhei só 30 quilos, gente, 32, tá? Não tá lá o exato. E eu não me reconheço mais nessa pele. Aí ele, eu respeito isso, mas perceba se todo mundo vai estar nesse propósito, ninguém vai ficar te olhando. Então ele fez aquela sessão de psicólogo, que ele é, comigo. E aí eu falei eu olhei pra minha dupla e falei, cara, não posso deixar ele na mão, é sacanagem. E eu também não posso, sobretudo, me deixar na mão, porque eu saí de Brasília, vim pra São Paulo pra não participar real do Tantra. Porque o que acontece, gente? Na minha primeira imersão, eu menstruei no dia. Na minha segunda imersão, com essa duplinha aí, eu menstruei no dia. Só que ela adiantou nas 2 vezes. E aí a Sasha, e eu já tava calculando, cara, capaz que vai acontecer, não é pra ser no dia, mas acho que vai cair no dia. E pensa, gente, você já tá ali toda vulnerável, entregue, de olhos fechados, peladona, peladão, uma pessoa te conduzindo e você sangrando, toda sensível. Então, como foi a minha segunda imersão e isso aconteceu de novo, era pra eu olhar pro meu útero, era pra eu olhar pro meu corpo feminino, era pra eu me aceitar do jeito que eu sou para voltar ou melhorar enquanto eu acho que eu tenho que melhorar, não só na estética. Então, foi um processo muito profundo, eu estou em luto, né? A minha avózinha, que eu morava com ela, faleceu recentemente. Então, eu fui lá com o corpo amplificado e cheio de dor, cheio de memórias, cheio de traumas, muitos abusos. E eu me permiti, e eu fiquei muito realizada. Não foi com performance na técnica. Desculpa aí, parceiro, se eu não correspondi, né? Acredito que eu dei o meu melhor. Mas o meu momento comigo, para mim, era o que importava. Eu sempre fiz muito pelos outros e fui esquecendo de mim, né? Sempre olhando para o outro. Todos estão à minha frente. E aquele momento de eu dizer sim, eu vou ficar pelado. Sim, eu vou deixar que um homem me toque, né? Porque eu já tinha um tempo de afastamento devido aos traumas de relacionamentos. Eu não queria me relacionar de jeito nenhum. E aí eu fechei os olhos, senti muitas coisas. Gente, é o seguinte, eu não sei se foi a Sasha ou se foi o Universo que disse que a nossa cabeça é pequenininha relacionada ao corpo. E o meu corpo queria ser visto. Ele estava trabalhando, eu trabalhando inconscientemente para que meu corpo fosse visto. Então, eu tive tantas sensações que em nenhuma outra sessão de psicoterapia, com um psiquiatra, ou qualquer terapia cognitiva, comportamental, eu alcançaria, porque o nosso corpo é muito inteligente. E a mente cala. Porque durante a sessão, não tem como você controlar. E você nem quer controlar, porque é uma sensação boa, embora você esteja sentindo e percebendo coisas desajustadas, uma energia, às vezes, desajustada ali. Mas, ao mesmo tempo, é bom porque você sabe que o corpo é tão inteligente, a mente está ajudando também nesse processo, claro, mas ele está trazendo respostas. E isso que é lindo do Tantra.
Muitas pessoas falaram para mim, Peu, você já é iniciada no Tantra. Eu acho que é o seu caminho. De todas as terapias, quando você conhecer o Tantra, você vai falar, obrigada por tudo, mas agora eu vou levar vocês para o Tantra, né? Na terapia e não somente na massagem. Esse acolhimento anterior à minha inscrição. Então, a Sasha não estava preocupada se eu ia ou não fazer o curso ou pagar o curso. Ela estava preocupada em saber o que eu quero com o Tantra. Então, ela peneirou, né? Pelo menos a visão que eu tenho dela é essa. Então, eu já cheguei aberta. Só que eu já vinha de uma imersão recente, onde eu tive vergonha. Mas eu fiquei semi-nua, né? Fiquei de biquininho lá, tal, não sei o quê. Depois tirei uma parte, tal. Mas depois que eu vi que realmente a gente ia para a prática da nudez, aí tem aquela vozinha, né, implicante que fala: Epa, você quer isso mesmo? Então eu me abri, eu falei, olha, eu falei para as pessoas, né, os instrutores, no caso, o Sashi e o Universo, não vou conseguir, tô com medo, tô receosa, mas não tinha porquê, sabe? A gente fez, eu não sei se pode dar spoiler, mas nós fizemos rodas de conversa, nós tínhamos uma apostila, eu já tinha conversado com a Sasha, depois o Universo conversou em particular comigo, me apoiando na minha decisão de não fazer ou de fazer. Eu conversei com a minha dupla, falei, olha, eu estou sentindo isso. Como é um processo terapêutico, eu olho para o outro não como superior, mas como igual, como alguém que também está procurando ajuda nas suas questões. Isso alivia muito, mas muito mesmo. Acho que até mais, no meu caso, na minha visão, até mais do que se eu tivesse com o terapeuta. Porque eu ia olhar só para o terapeuta, como terapeuta, óbvio, mas ele superior, né? Ele é o cara que faz. Ele não está procurando se curar, me aplicando uma massagem. Então, eu escolhi imersões por isso, porque eu via a dupla, que são dois solteiros, são avulsos, né, Sasha? Sasha chama de avulso. Pessoas que não se conhecem, nunca se viram, e eu estava em outra cidade, então eu nunca mais viria essas pessoas se alguma coisa eu não gostasse, né? E então isso me deixou mais tranquila. Esse acolhimento inicial, essa confiança na capacidade do que sabe que está fazendo, né? E o espaço seguro no sentido de ninguém foi exposto, eles respeitaram meu pedido de não tirarem fotografia minha, né, nem de biquíni, nem de forma alguma. Então, isso para mim é muito importante também, essa ética e essa proteção, né? Porque como eu tenho atividades públicas, eu não sei o que acontece com uma foto. E, e é um momento muito meu, é muito sagrado para mim. É um momento que mexe com a minha criança ferida, com a minha adulta ferida também, então que eu estaria totalmente aberta ali e o universo falou, não, a gente não vai então, a gente vai respeitar o que você está dizendo e se entrega. E ali, quando eu escutei dele, não, vai respeitar a sua decisão, eu consegui relaxar mais também. Maneiro. E se você pudesse dizer para mim assim, Feolane, a Feolane de antes e a Feolane de depois do treinamento, depois dessa entrega, depois desse momento que você vivenciou lá. Eu estou focando cada vez mais em mim, eu estou mudando muita coisa, né? O Tantra, me empurrou mais para isso, mais pro encare quem você é, aceite quem você é e assuma quem você é, sabe? Se isso agrada ou não agrada, não tem problema. Assuma quem você é e se conheça, conheça cada vez mais, se toque, tenha prazer sozinha, com parceiro, sabe? E eu iniciei a olhar de novo para o feminino e principalmente por conta da menstruação lá, né? Tudo bem eu jorrar todo mês e ficar toda chorona. Tá tudo bem, eu acolho, essa parte também pertence, quer ser vista, então eu tenho que acolher. São só coisas boas, gente. É muito benéfico o Tantra, eu aconselho que façam, eu quero fazer mais. Cara, eu lembro como é que foi muito bem o processo da Feu e eu tenho recordações lindas assim de como ela foi se permitindo, né, e foi desabrochando dentro do processo.
né? Com ela mesma, com o parceiro, com a gente, onde ela se sentiu à vontade em abrir as questões dela de uma forma muito franca. E o quão ela evoluiu, né? Em quão do primeiro dia para o segundo era outra mulher, assim, ela tava, né? Ok, tenho os meus medos, mas é isso. Todo mundo tem e vamos ver como é que é ir mesmo com eles. E eu lembro que nosso processo dela foi lindo, assim, foi lindo, 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 foi incrível. Obrigada, Fel, por aquele momento e obrigada por estar aqui de novo partilhando isso com a gente. É tudo nosso. Eu que É, agradeço também. e a gente vai fechar nossa agenda aí para ir para Brasília também. A gente está disposto a levar esse treinamento para o Brasil todo, para o mundo todo, que é demais. É Tá isso bom, aí. Fio? Precisando de Obrigadão. mim, tamo Tá bom, com junto. certeza. Você consegue sair aí ou eu tenho que tirar você? Como é que é? Você sabe? Eu acho que eu apertando X eu saio aí, depois eu assisto vocês. Um beijo. Então tá bom. Valeu, gente. Tchau, Obrigado, tchau. hein, amor. Beijo, Beijão, hein? Deva. Obrigada. Gente, muito maneiro, né? Muito maneiro, muito maneiro. Fico encantado, feliz a beça com tudo que a gente está vivendo, que a gente está possibilitando para a gente e para a galera que se aventura aí com a gente, né, Sasha? Não, é Porque lindo, é lindo. é, é lindo, é lindo. E a forma como a gente está trabalhando, a gente está tendo a oportunidade de escolher quem está com a gente, né? Então, Exatamente. as pessoas que se conectam com a gente são pessoas que a gente está aprovando também, né? Esse empenho. Então, olha só, a gente tem pouco tempo, a gente tem 10 minutos aproximados para falar um pouquinho sobre esse treinamento que a Felane acabou de dizer que participou. E a gente vai falar as próximas datas. Vamos falar um pouquinho em 10 minutos. A gente tinha muita coisa para falar, mas se depois não der tempo, nós vamos lá. Como é que é isso? A gente fez o primeiro treinamento e deu tão certo que a gente já marcou 2 próximos para quem tiver interesse. Só que a questão Isso. é que os grupos são limitados, são pequenos, são eventos presenciais, né? Diferente do curso online. Então, a gente tem uma dinâmica de inscrição aí, de manifestação de interesse. Mas vou falar um pouquinho sobre o treinamento, né, Sasha? Como é que é o treinamento? Como é que funciona? Fala aí. Então, o treinamento ele é feito em 2 dias, final de semana inteiro, inteiro com a gente. A gente começa falando um pouco, né? Como desafio, eu não vou dar muitos spoilers, mas a gente vai começar com rodas de conversa, entendendo um pouquinho sobre o que é a filosofia do Tantra. A gente vai falar sobre os diversos níveis de acesso, né? Desde a meditação ativa, que é uma das ferramentas, né, que a gente introduz aí para o processo de sentir, de vivenciar o Tantra. A massagem bioelétrica, massagem Lingam, massagem Yoni. A gente também vai para uma parte de renascimento. Dentro das partes da massagem, a gente vai falar sobre anatomia e fisiologia oculta. Vamos falar sobre fisiologia oculta do corpo, o que são chakras, qual o caminho que percorre a Kundalini, quais as faculdades que Kundalini, né, que é a serpente que traz a cura e a expansão, a consciência da energia sexual, quais os atributos ela traz para quem trabalha muito bem com essa energia, como despertar essa energia. Então, são 2 dias extremamente intensos, lindos. A gente faz o encerramento também com uma atividade muito incrível, que é para poder absorver, né, toda essa nova forma de vida, que é um processo de renascimento, né, mútuo. A gente bota todo o salão ali para renascer ao mesmo tempo. E tomamos café junto, passamos todos os momentos juntos. Temos uma surpresa também para cada participante do nosso curso, né? A gente cede um brinde no final, então a pessoa, além de sair de lá com muito conhecimento e muito extasiada, ela 2 ainda brindes. sai com 2 brindes, 2 exatamente. Três, né? Porque ela também vai sair com uma apostila completa de todos os temas, de forma até mais profunda, né? Com tudo ali, com termos técnicos. Ela já sai dali com muita coisa, com muita vivência, com muita prática, com muita teoria também. E os brindes, que é para ela já sair de lá praticando para a vida, né? Sempre que ela quiser. muito bom, Sashita. Algumas pessoas perguntam o preço também, a gente quer falar sobre o preço, né?
além desses 2 dias que vocês vão estar com a gente, vocês vão ganhar esses bônus. E o preço, quando a gente foi decidir o preço, né, a gente fez algumas análises, a gente observou algumas coisas, né? E a primeira coisa que a gente identificou foi o quanto de investimento a gente precisou fazer para a gente estar aqui hoje, disponibilizando esse conhecimento que a gente tem, essa prática que a gente tem, essa experiência que a gente já possui, né? E aí a gente tentou fazer um cálculo meio breve, assim. Sasha, você lembra mais ou menos quanto você teve que investir só para capacitação, mais nada, assim, só para aquele momento preparatório? Só de capacitações, porque eu tenho mais de uma escola, né? Olha, fácil aí, eu já gastei uns 50, 60 mil. Fácil, fácil. Uau, exatamente. Só que a gente sabe que esse valor é o valor da formação inteira e jamais a gente faria o treinamento cobrando esse valor, né? E aí a gente imaginou assim, pô, mas quanto que vale esse treinamento? Quanto que é possível, né? E a gente conversando, a gente falou, cara, treinamento desse vale R$ 2.500, R$ 3.000 por pessoa, assim, tranquilamente, porque mexe com coisas tão profundas e a gente acredita também que o dinheiro é um é um potencializador de resultado. Quando a pessoa investe mais dinheiro, ela tende a se dedicar mais e se entregar mais, né? Uma das conversas que eu tive com a Fiolane, por exemplo, foi: Fiolane, você veio de Brasília, cara. Você pagou esse valor que você pagou, você está aqui com a gente. Qual é o lugar mais propício que você vai encontrar nos próximos dias, aí, nos próximos meses, para você se entregar à prática, né? E aí, talvez isso tenha ajudado a decidir ela passar pela experiência de forma mais aberta, né? Mas mesmo assim a gente falou, cara, vale isso, mas a gente não vai cobrar isso, porque a gente não quer que dinheiro seja um problema para quem quer participar, né? Então a gente fechou. Fala aí por quanto a gente fechou, Safira. A gente fechou, para quem vier solteiro, avulso, 1.600. Então, quem vier solteiro, não se preocupa, a gente forma paridade dentro do curso. E para dupla, casal, que já vier fechado, o valor é de 2.800. Ah, uma coisa rapidinho, né? Vou aproveitar aqui o ensejo para falar que. Deixa eu abrir meu calendário aqui, que, meu Deus do céu, eu no calendário As gregoriano sou datas, mais. as datas. Exatamente, dia 5 e 6 de fevereiro de 2022 em São Paulo. E Em dia São Paulo. 19 Falhou um e 20 pouquinho, de falhou um pouquinho, Sasha. Dia 5 e 6 de dia fevereiro, o evento vai ser em São Paulo. em São Paulo. E dia 19 e 20 de março, evento no Rio de Janeiro. Então aí, cariocas e paulistas, o Brasil inteiro tá convidado. Brasil inteiro, são os 2 grandes centros que a gente tem, né? Então, mas olha só, quem quiser se inscrever tem uma condição, não basta querer se inscrever para se inscrever. A gente sabe o quão sério é esse trabalho, e a gente desenvolve esse trabalho com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E a gente não quer correr o risco de ter pessoas que não estão na mesma frequência, na mesma intenção que a gente propõe com o trabalho. Então a gente criou uma forma de filtrar antes de receber a inscrição de alguma pessoa. Então, você que tem interesse em participar, você pode ir no link da bio, da minha bio aqui, se não me segue ainda, pode me seguir, ou na bio da Tantra Terra, da Sasha, e aí você vai ter um link para o evento de São Paulo e um link para o evento do Rio de Janeiro. Esses links têm informações a respeito do treinamento, local, horário, o que a gente vai abordar. E, se você tiver interesse, você tem uma ficha de manifestação de interesse. Você aperta ali, quero fazer minha inscrição, e vai abrir esse formulário. Nesse formulário, você vai falar um pouquinho de você para a gente, das suas expectativas, o que você acredita, enfim, a gente te faz algumas perguntas. E, mediante essas perguntas, a gente, se achar que você é uma pessoa que vai se aproveitar do treinamento, e que vai trazer benefício também para o grupo, ao estar no grupo, a gente vai entrar em contato com você para te falar. Então, é um processo que não é automático, ele passa por um filtro, mas esse filtro é feito por nós dois de uma forma muito cuidadosa, para a gente ter exatamente as pessoas certas, as pessoas que vão se beneficiar e que vão agregar para o nosso grupo. Basicamente é isso, tá, o link está lá. E acho que a gente tem uns 2 minutinhos, se tiver alguma dúvida, alguém, se a Sasha quiser falar alguma coisa, eu sei que me fala aí, Sashita.
Não, até queria falar sobre essa proposta, né, da gente entrar em contato, né, com a pessoa, da pessoa preencher o formulário de interesse, é justamente para que a pessoa possa, para que o grupo se forme, né, de um jeito que seja de fato a energia que a gente quer conduzir no trabalho, para que a pessoa agregue ao grupo e para que o grupo inteiro agregue a quem está buscando, né, para que isso seja uma troca muito justa, né, de muita cura, de muita percepção, de muita abertura. Então, nosso primeiro grupo pessoal foi pessoas lindas, só pessoas lindas. Eu não tenho dúvida que o segundo e o terceiro vai ser diferente. Não vai ser diferente. É muito legal. E o que a gente promete, o que a gente promete para o evento, assim, que me faz vibrar muito é uma coisa que na pesquisa que a gente fez depois com o pessoal surgiu muito, mas é alegria, descontração, atenção, cuidado, carinho, amor, sabe? A gente vai passar 2 dias juntos, que são dias assim, que vão ser transformadores mesmo, não é à toa que a gente fala que é uma virada de chave na sua vida em 2 dias. E a gente espera vocês. Eu convido você que está assistindo aí, ou que está assistindo depois de gravado, aí no link, aperta lá no link da bio e preenche o formulário, manifestação de interesse. Só em preencher você já vai ter algumas coisas assim que podem ficar presentes para você que não estavam, tá bom? E é isso, assim que a gente se comunicar de novo, a gente volta aqui, beleza, foi maravilhoso. Fala aí, Sachito. Obrigada, meu amor. Um beijo. É nóis de novo. Beijão, gente. Obrigadão a todos vocês que ficaram aqui com a Beijo, gente, tá? galera. Muito maneiro, muito maneiro. A gente está muito feliz com esse trabalho, de verdade. Show! Até mais. Beijos!